Hoje eu vou te ajudar com algumas dicas simples que vai facilitar o seu início de ano. Na verdade, vai facilitar o seu trabalho ao longo do ano. Então vem comigo para esse vídeo para pegar dicas simples para você se preparar para o seu trabalho. É muito importante que você pense em ações ou formas de organizar a sua sala, o seu material, para que esse trabalho aconteça com mais leveza. Uma dica que eu gosto de dar e que eu faço muito é deixar algumas listas prontas. Então você pode montar, por exemplo, uma lista com o nome dos seus alunos em ordem alfabética e deixar algumas colunas, tipo uma tabela mesmo que a gente faz no computador, ou pode ser à mão, para que você marque ali trabalhos, entregas de trabalhos, de lições de casa, alguma pesquisa ou até mesmo os materiais que a gente vai receber no início do ano. É uma forma de controlar a entrega de atividades e a entrega de objetos de forma mais simples. Assim você não precisa ficar fazendo isso ao longo dos meses. Ele já vai estar pronto. E claro, se um aluno entrar ou outro sair, você consegue alterar ali no final da sua lista. Mas é algo que facilita e agiliza o nosso trabalho. Outra dica é se você trabalha com educação infantil e faz portfólios ou alguns relatórios de observação, uma dica boa é não desgrude do seu caderno. Pegue um caderno novo e coloque já alguns tópicos que você considera importante para observar. Então, por exemplo, a forma como a criança se relaciona com o outro, ou como ela participa das atividades, o que ela mais gosta de fazer ou não, quem são os amigos. Coloque alguns tópicos importantes nesse caderno. E já coloque também o nome dos alunos. Assim você vai fazendo pequenas anotações ao longo da rotina, e isso vai facilitar o seu processo de escrita lá no final. Outra dica é a seguinte: pensa comigo, as crianças ficaram um tempão em casa fazendo várias atividades que eles mesmos gostavam ou escolheram. Voltar para a escola talvez seja algo muito legal, mas talvez seja algo muito chato. Então a gente tem que pensar em planejamentos que motivem esses alunos a estarem na sala de aula, a estarem na escola. Então pense em propostas dentro da sala, mas pense em propostas fora, que as crianças interajam, que seja algo dinâmico, que elas participem de outra forma das propostas que você fizer. Se você criar esses planejamentos mais criativos, eu tenho certeza que as crianças verão a escola como um lugar mais prazeroso. Agora, uma dica para você. Já deixe separado, no início do ano, alguns materiais que são imprescindíveis para o seu trabalho. Por exemplo, caneta, lápis, grampeador, corretivo, régua, coisas que a gente precisa no dia a dia e fica perdida na sala de aula. Se você tem alguma dificuldade com isso, eu vou deixar uma lista com alguns itens que são imprescindíveis para o nosso trabalho. Até agora, a gente falou um pouquinho sobre a forma de organizar a nossa rotina em geral, assim, nada muito específico. Vamos então falar sobre a organização da gestão de sala de aula. A gente deixou vários materiais organizados, um planejamento muito legal, mas nada disso adianta para o nosso trabalho fluir se a gente não tiver gestão de sala de aula. Vamos aproveitar o início do ano para a gente estabelecer combinados que são fundamentais para o desenvolvimento do nosso trabalho. Aproveite os primeiros dias de aula e explique para os alunos como que vai funcionar a dinâmica da sala. Tem professor que gosta de uma dinâmica mais movimentada, assim. Então, altera muito o formato das carteiras durante o ano letivo, faz diferentes propostas e eu acredito que isso é muito importante da gente compartilhar com os alunos, para que eles saibam o que vai acontecer. Se você é uma professora mais tradicional, explique também para o seu aluno como funciona a dinâmica da sua sala. Assim, eles ficam mais acostumados com a sua rotina e o seu trabalho vai ficar bem mais fácil. Você pode pegar um cartaz e escrever alguns combinados ou pedir para que algum aluno escreva, isso depende muito da faixa etária. Aqueles combinados que vocês, em grupo, decidiram que são bacanas. Você fixa esse cartaz na sala e todas as vezes você pode retomar quando uma ação sair fora do nosso controle ou quando algo aconteceu fora desses combinados, você retoma esse cartaz e retoma esse assunto com a sala. Fica mais fácil da gente organizar a nossa rotina. Ainda sobre esse tópico, vamos falar um pouquinho sobre combinados e ações na gestão da sala de aula. É muito importante que a gente pense em combinados relacionados à atitude dos alunos, né? E a nossa também. Mas também é importante que a gente pense em combinados relacionados aos materiais e às atividades. Isso vai mudar de acordo com a proposta que você tem na sala de aula e com a forma que você gosta de organizar aquele espaço.
Se você tem o hábito, por exemplo, de separar lápis, canetinha, borracha, você pode fazer combinados com esses alunos, mostrar onde você guarda esses itens, dizer que sempre que a gente usar aquilo, a gente precisa devolver para que ele sempre esteja organizado e pronto para que outro use. Parece que fazer isso no início do ano faz com que a gente perca tempo, né? Mas a gente não vai perder tempo, porque a gente vai orientar os alunos para que eles se acostumem com essa forma de organização e ritmo. Isso vai facilitar o nosso trabalho ao longo do ano. Se você trabalha com alunos do ensino fundamental, ajude eles a organizar o material ou embaixo da carteira, ou em escaninhos, ou até mesmo na mochila, no seu armário, onde você vai armazená-los. Ensine eles a montar pilhas de cadernos, pilhas de livros, como que ele pode organizar, por exemplo, a carteira com o estojo, o que que é imprescindível para estar ali em cima, né? Um lápis, uma borracha. Materiais como esse vão facilitar a organização e a autonomia do aluno durante a aula. Então, ele vai saber que ele precisa procurar um caderno de português na pilha de cadernos. E o livro, né, na pilha de livros, a forma como ele organizar. Então, isso facilita muito e talvez ele não tenha essa consciência. A organização, por exemplo, do estojo na mesa, ajuda com que os materiais não fiquem caindo. Se a gente tira muito lápis, muita caneta do estojo, talvez eles caiam durante a aula. Isso faz com que outros alunos percam foco. E até mesmo o próprio aluno que derrubou o material. Ele vai parar de prestar atenção na aula, de fazer a atividade com os colegas, para pegar aquele material que caiu. Agora eu vou contar para você como eu organizo os meus materiais na sala de aula. Para facilitar a dinâmica da sala, eu gosto muito de usar potes e caixas. Então eu coloco lápis com lápis, canetinha com canetinha, o pote da borracha, o pote do apontador, da tesoura e assim por diante. Esses objetos pequenos eu deixo todos em potinhos. Eu uso cestas e caixas maiores para organizar livros e cadernos. Deixo separado por tema, por exemplo, cadernos de artes, cadernos de português e matemática, livros. A gente pode separar, depende do nosso espaço dentro dessa sala. Mas se a gente separar por tema, fica muito mais fácil. Quando a gente precisa de algum material, a gente pega essa caixa e disponibiliza para os alunos, eles mesmos já se organizam para pegar esse material e usá-lo. Eu vou deixar uma lista para você com alguns desses materiais, caso você queira comprá-los. Mas, se a sua escola tem um orçamento muito baixo, eu vou te dar algumas dicas de como você pode fazer para organizar a sua sala dessa mesma forma. Guarde aqueles potes pequenos de sorvete e os maiores de requeijão. Eles são ótimos para guardar os itens menores. Alguns mercados ou hortifrutis jogam cestas plásticas que eles armazenam frutas. Jogam no lixo. Você pode pedir para o mercado ou pegar lá mesmo e usar essas cestas para organizar esses livros e cadernos no seu armário. Eu também armazeno nessas caixas alguns papéis, como por exemplo folha de sulfite, papel quadriculado, papel vegetal. Eu aposto que com essas dicas o seu armário e a sua rotina mudará. Mas deixa eu te falar, né? Não basta ter um armário organizado se a gente não tiver uma sala de aula organizada para facilitar essa nossa rotina. Atenção para essas dicas sobre a disposição da sala de aula. Nós, enquanto professores, precisamos pensar num ambiente harmonioso para que a aprendizagem aconteça. Se você trabalha com alfabetização, você pode começar pensando em alguns cartazes que são importantes para essa sala, como por exemplo o cartaz da lista do nome. Você pode até destacar a letra inicial com uma outra cor. Assim você já introduz a lógica do dicionário e as crianças já começam a diferenciar nomes que iniciam com a mesma letra. O calendário é outra ferramenta importante. Com ele a gente faz a marcação do tempo, datas comemorativas, sequência numérica, enfim, ele é válido para todas as séries. Pense em um cantinho da leitura. Eu mesma já fiz um cantinho da leitura com algumas cadeiras e cestos para organizar os livros. Os próprios alunos criaram alguns cartazes que decoraram aquele espaço. Ficou uma graça. E por último, vamos falar sobre a recepção dos alunos. Depois de todas as dicas que eu dei sobre organizar a nossa sala e a nossa rotina, chega a hora de receber os alunos. Se você é uma pessoa mais extrovertida, pense numa dinâmica legal para recebê-los. Por exemplo, uma atividade onde eles desenhem um animal que eles gostem, uma comida favorita, ou escrevam o nome de pessoas que são importantes na vida deles. Participe dessa dinâmica também. Você também pode ler um livro bacana, pedir para que eles escrevam ou desenhem algo relacionado a essa história. E na sequência você pode criar um mural que vai ficar exposto na sua sala ou no corredor da escola. Enfim, há várias possibilidades para a gente recebê-los no início do ano.
Mas a minha dica primordial é que não falte nem no início e nem ao longo do ano afeto e acolhimento. Essa é a receita de sucesso para qualquer educadora.